Minha ex me processou por pensão de um filho que nunca tivemos. O problema é que o teste de DNA que ela apresentou foi feito com o primo dela. Meu nome é Ryan, e eu pensei que o pior momento da minha vida tinha sido quando Chloe, minha ex-namorada, terminou comigo por mensagem de texto depois de 3 anos juntos. Ela disse que precisava encontrar a si mesma e que eu era uma âncora que a impedia de voar. Doeu, claro, levei meses para superar, mas segui em frente. Consegui um bom emprego como analista de sistemas, me mudei para um apartamento melhor, até comecei a sair com uma garota do trabalho, a Sarah. A vida, finalmente, estava ficando boa. E então, como um raio em um dia de sol, o processo chegou. Não era um aviso de cobrança, não era uma multa de trânsito. Era uma intimação da justiça. Chloe estava me processando por pensão alimentícia. A petição alegava que éramos pais de um menino chamado Liam, de 1 ano e meio de idade, fruto de nossos últimos encontros antes do término. Eu fiquei paralisado, segurando aquelas folhas de papel como se fossem veneno. Um filho. Eu nunca tive um filho. Nunca. Chloe nem sequer tinha me dito que estava grávida. Nosso último contato havia sido aquele término seco, e depois disso, bloqueio total em todas as redes sociais. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Como alguém inventa uma coisa dessas? A alegação era específica, cheia de detalhes sobre supostos encontros que nunca aconteceram, e vinha acompanhada de uma cópia de um teste de DNA. O laudo, emitido por um laboratório particular de renome, apontava uma probabilidade de paternidade de 99,98%. Era meu nome, meu CPF fictício naquela cópia desbotada. A sensação foi de um desespero gelado, misturado com uma raiva cega. Como podia existir um documento científico, frio e objetivo, afirmando uma mentira tão colossal? Eu não era pai. Era impossível. Mas o sistema não parecia se importar com o que eu sentia. A primeira audiência estava marcada para daqui a 30 dias, e eu precisava de um advogado, ontem. Contratei o Sr. Henderson, um advogado de família mais velho, com cara de quem já tinha visto de tudo. Ele examinou os documentos com uma expressão impassível. É falsificação, Ryan. Tem que ser. Mas é um trabalho bom, o laboratório é legítimo. A estratégia dela é te forçar a um acordo antes que a gente consiga uma contraprova oficial pelo juiz, que demora. Ela sabe que o constrangimento e o custo de lutar podem te fazer pagar por algo que não é seu. A sugestão dele foi tentar uma abordagem direta primeiro, fora dos tribunais. Mandei mensagens para Chloe, que foram ignoradas. Liguei, e a voz dela ao atender foi um misto de vitória e desdém. Ryan, não adianta fugir das suas responsabilidades. O Liam precisa do pai dele. E da sua grana. Desliguei na cara. Eu não tinha para onde correr. A Sarah ficou arrasada quando eu contei, mas incrivelmente solidária. Eu confio em você, ela disse, segurando minhas mãos trêmulas. Mas eu via a dúvida nos olhos dela, uma sombra rápida, mas real. Quem acreditaria em mim contra um teste de DNA? Até meus pais, quando eu lhes contei, hesitaram. Minha mãe, com voz fraca, perguntou: Filho, tem certeza absoluta? Às vezes, uma noite, uma bebida, foi aí que eu percebi a armadilha perfeita em que eu tinha caído. A mentira, quando vestida com a autoridade de um laudo, tinha um poder de destruição quase absoluto. Eu não estava apenas lutando contra Chloe, estava lutando contra a percepção de realidade de todo mundo. O Sr. Henderson entrou com um pedido urgente para a realização de um novo exame de DNA, supervisionado pelo fórum. O juiz concedeu, mas o prazo era longo, e enquanto isso, o processo corria. Chloe, através de seu advogado, começou a vazar indiretas para um círculo de amigos em comum, pintando-me como um pai irresponsável que negava o próprio filho. A humilhação pública começou a minar minha sanidade. Eu acordava no meio da noite suando frio, imaginando uma criança que eu nunca conheceria, mas que supostamente carregava meu sangue. O dia da primeira audiência de conciliação foi um pesadelo feito de linóleo brilhante e luzes fluorescentes. Chloe chegou com um vestido simples, sem maquiagem, a personificação da mãe solteira abandonada. Ela nem olhou para mim. Quando o conciliador perguntou da minha versão, e eu disse, com a voz embargada, que nunca tivemos um filho, que aquilo era uma farsa, o olhar do funcionário era de puro ceticismo. Ele via aquela mulher modesta e o laudo em suas mãos, e via eu, um homem claramente em pânico. O senhor nega a paternidade, mas o exame apresentado, ele começou. Foi quando o Sr. Henderson interveio, firme. Apresentamos requerimento para exame oficial, senhor. Meu cliente não nega apenas a paternidade, ele alega fraude. Precisamos de tempo para provar. A audiência foi adiada, mas a impressão deixada foi terrível. Eu saí daquele lugar me sentindo um criminoso. A pressão começou a afetar meu trabalho, minha relação com a Sarah estava ficando tensa sob o peso da desconfiança constante, e meu dinheiro estava escorrendo para os honorários do advogado.
Foi numa dessas noites, vasculhando obsessivamente as redes sociais de Chloe numa tentativa desesperada de achar qualquer furo, que eu vi uma foto. Era uma festa de família antiga, postada pela irmã dela. Lá estava Chloe, abraçada a um primo, um cara chamado David. Eles eram próximos, isso eu sabia. Mas foi o comentário de um amigo abaixo da foto que me fez o sangue gelar. Parecem gêmeos, hein? O mesmo queixo teimoso do vovô. Olhei fixamente para a imagem. David. Ele tinha o meu tipo físico, moreno, altura similar. Uma ideia absurda, doentia, começou a se formar na minha mente. Será que? Não, era loucura. Mas e se o teste de DNA não fosse meu, mas sim de alguém com um perfil genético parecido? Alguém da família dela. A lógica era torcida, mas era a única peça que não se encaixava na narrativa dela. Por que arriscar uma falsificação grosseira se ela podia simplesmente usar material de outra pessoa? Levei a teoria ao Sr. Henderson. Ele franziu a testa, pensativo. É uma longa shot, Ryan. Mas se for verdade, é a única coisa que explica um laudo convincente vindo de um laboratório sério. Eles não falsificam resultados, mas podem ser enganados sobre a origem da amostra. Ele decidiu mudar a estratégia. Em vez de apenas pedir o novo exame, ele entrou com um requerimento mais agressivo. Pediu à justiça que solicitasse ao laboratório original todo o registro de coleta das amostras, formulários, cópias de documentos de identificação apresentados, tudo. O argumento era de possível falsificação ideológica. A resposta do laboratório demorou semanas que pareceram séculos. Enquanto isso, Chloe ficou mais agressiva. Começou a postar memes velados sobre homens que fogem em suas redes. Alguns amigos em comum pararam de me seguir. A Sarah e eu tivemos nossa primeira briga feia, quando ela perguntou, exausta, se eu não queria apenas fazer o teste e ver no que dava, para acabar com isso. Eu quase terminei com ela na hora. A ideia de ceder, de legitimar aquela mentira, era pior do que qualquer processo. O desespero começou a virar uma raiva fria e focada. Eu ia provar. Eu ia destruir aquela farsa, não importasse o custo. Finalmente, a resposta do laboratório chegou em um envelope espesso no escritório do Sr. Henderson. Nós nos encontramos, e ele abriu os documentos com cuidado. Havia fotocópias dos formulários de solicitação do teste. A assinatura era uma imitação tosca da minha. Mas o que me fez prender a respiração foi a cópia do documento de identidade anexado. Era a foto do meu antigo RG, mas os dados, pequenas distorções. O número do CPF tinha um dígito diferente. Foi um trabalho cuidadoso, mas não perfeito. Eles não verificam com a base de dados nacional em testes privados, só conferem se o documento parece válido, o Sr. Henderson murmurou. Mas ainda não era a prova final. Só mostrava que alguém usou uma identidade falsa. Até que ele virou a página para os registros da coleta da amostra biológica. Havia um termo de consentimento, uma descrição do procedimento, coleta de saliva por sabo bucal, e o nome do técnico responsável. E, crucificamente, uma observação no final. Amostra coletada do suposto pai, na presença da requerente e de um acompanhante, Sr. David Miller. O sangue parece que parou de correr nas minhas veias. David, o primo, o acompanhante. Por que ele estaria lá? A menos que a amostra não fosse minha. A menos que o homem que cuspiu naquele tubo fosse David. A reviravolta estava tão perto que eu conseguia sentir o gosto metálico dela. O Sr. Henderson olhou para mim, e pela primeira vez, vi um brilho de triunfo nos olhos dele. Precisamos de David, ele disse simplesmente. Se conseguirmos uma amostra dele, ou pelo menos levá-lo a depor, o castelo de cartas dela desaba. Rastrear David Miller não foi fácil. Ele parecia ter se tornado um fantasma depois que a ação judicial começou. Suas redes sociais estavam inativas, seu número de telefone fora de serviço. Chloe havia isolado seu primo, ou ele mesmo tinha se escondido, sabendo do papel que desempenhou naquela farsa monstruosa. O Sr. Henderson usou um detetive particular, um cara discreto chamado Harris, que em 3 dias localizou David trabalhando em uma oficina mecânica 2 cidades distante. Ele estava vivendo de forma simples, quase na clandestinidade. A estratégia não era confrontá-lo diretamente, mas sim forçar uma situação legal onde ele não pudesse fugir. Meu advogado entrou com uma petição, anexando os documentos do laboratório que mostravam sua presença na coleta, e requereu ao juiz que David fosse intimado a depor como testemunha, alegando que ele tinha informações cruciais sobre a possível falsificação do teste. O juiz,
que agora começava a ver a complexidade do caso além de uma simples negação de paternidade, concedeu a intimação. Enquanto isso, a tensão em casa com a Sarah atingiu um ponto de ruptura. A incerteza prolongada, o dinheiro gasto, a sombra constante daquela criança inexistente. Ela sentou-se comigo uma noite, com os olhos vermelhos, e disse que amava-me, mas que não aguentava mais viver dentro desse processo. Parece que essa mulher invadiu nossa vida, Ryan, e vai ficar para sempre, mesmo que você ganhe. Foi uma conversa dolorosa, mas honesta. Combinamos de dar um tempo, não terminar, mas respirar. Eu me mudei para um Airbnb barato, sentindo que não apenas minha reputação, mas toda a estrutura da minha vida estava sendo demolida tijolo por uma mentira. A única coisa que me mantinha eram as visitas ao escritório do Sr. Henderson e os relatórios de Harris. Até que veio a notícia. David havia recebido a intimação. Em vez de se apresentar, fugiu. Ele não apareceu para o depoimento marcado. Para o juiz, isso foi a última peça que faltava para mudar completamente a percepção do caso. A fuga de uma testemunha material era um indício gravíssimo de má-fé. O magistrado emitiu uma ordem de condução coercitiva para David. Mais importante, determinou a suspensão imediata do processo de pensão até que a questão da fraude fosse totalmente esclarecida. Foi a primeira vitória, um alívio tão intenso que me fez chorar sentado no banco do metrô. A obrigação de pagar qualquer valor provisório estava congelada. Chloe, ao ser notificada, finalmente perdeu a compostura. Ela ligou para o meu celular, aos berros. Você está destruindo a vida do seu próprio filho. Seu monstro. Eu, com uma calma que não sabia que possuía, respondi. Chloe, onde está David? O juiz quer falar com ele. E eu também. Ela desligou. A máscara da mãe sofredora começava a rachar, revelando o pânico por baixo. Harris, o detetive, encontrou David tentando pegar um ônibus interestadual. Com a ordem judicial em mãos, ele foi conduzido até a delegacia e, depois, ao fórum. O depoimento foi marcado para uma semana depois. A ansiedade na véspera era física, uma náusea constante. Na manhã do depoimento, na sala austera, estavam o juiz, um escrivão, o advogado de Chloe, um homem que agora parecia profundamente desconfortável. Chloe, pálida como um fantasma, David, cabisbaixo e suando, o Sr. Henderson e eu. O ar estava carregado de um silêncio que doía. O juiz começou explicando a David, em termos severos, as consequências de prestar falso testemunho e de obstruir a justiça. David, um cara grande que parecia ter encolhido na cadeira, tremia visivelmente. Quando o juiz perguntou sobre sua presença na coleta do DNA, ele gaguejou. Eu só fui dar apoio moral para Chloe. O juiz então fez a pergunta que valia $1 milhão. Sr. Miller, o senhor forneceu, naquela ocasião ou em qualquer outra, uma amostra de sua saliva, seu cabelo, ou qualquer material biológico seu, para qualquer fim relacionado a este processo? David olhou para Chloe, seus olhos suplicando. Ela fitou a mesa, a mandíbula cerrada. O juiz bateu o martelo levemente. Responda à pergunta, Sr. Miller. A pressão era insustentável. Foi então que o advogado de Chloe, provavelmente tentando salvar o que podia da própria pele profissional, interveio. Meritíssimo, com a vênia, talvez minha cliente possa esclarecer a situação de forma mais ampla, antes que o Sr. Miller se comprometa. Era a admissão tácita de que o jogo estava perdido. O juiz assentiu, seus olhos severos se voltando para Chloe. Ela parecia ter envelhecido 10 anos naquela hora. Quando falou, sua voz era um fio, mas cheia de um ressentimento que me surpreendeu. Eu não queria fazer isso, mas eu estava desesperada. Ela contou uma história de dívidas acumuladas, de um emprego perdido na pandemia, de uma depressão que a consumia. Ela viu nas redes sociais que minha carreira tinha decolado, que eu parecia feliz com a Sarah. Um ódio antigo, misturado com inveja e desespero, fermentou. A ideia do processo veio de um fórum obscuro na internet, que dava dicas para extorquir pensões. Mas o teste de DNA era o obstáculo. Foi então que David, seu primo, entrou no plano. Ele era o parente vivo mais próximo geneticamente de um possível pai. A lógica era que, em um teste privado, um parente próximo poderia gerar um falso positivo ou ser usado para forjar a amostra. Eles forjaram meus documentos, e foi David quem forneceu a amostra de saliva no laboratório, se passando por mim com uma identidade falsa. A ideia era que, quando o juiz determinasse o exame oficial,
Eles desistiriam do processo alegando um acordo, mas já teriam me extorquido alguns meses de pagamentos sob ameaça de expor publicamente o laudo. Era um plano cruel, cínico e calculista. Ouvir aquela confissão, detalhe por detalhe, foi como ser esfaqueado repetidas vezes. A frieza com que ela descreveu arquitetar minha ruína financeira e emocional era de deixar qualquer um atordoado. David, pressionado, confirmou tudo com curtos acenos de cabeça, evitando o meu olhar a qualquer custo. O juiz, após ouvir aquilo, estava visivelmente indignado. Ele dispensou Chloe e David da sala para deliberar. Minhas mãos estavam trêmulas, mas era um tremor de libertação, não de medo. Meia hora depois, fomos chamados de volta. A sentença foi rápida e devastadora para Chloe. O processo de pensão alimentícia foi extinto por ilegitimidade da parte autora e má-fé processual comprovada. Mais do que isso, o juiz encaminhou os autos ao Ministério Público para a abertura de investigação criminal contra Chloe e David pelos crimes de falsificação de documento público, o laudo com assinatura falsa, estelionato tentado e denunciação caluniosa. Ele também condenou Chloe a pagar todas as minhas custas processuais e honorários advocatícios, além de uma indenização por danos morais a ser fixada em fase de execução. Quando o martelo bateu pela última vez, foi como se um peso de toneladas fosse retirado dos meus ombros. Chloe saiu da sala correndo, aos prantos, mas agora eram lágrimas de raiva e derrota, não de fingimento. David foi levado pelo oficial de justiça para prestar novos depoimentos na delegacia. Eu fiquei ali parado, atordoado pela vitória. O Sr. Henderson apertou minha mão com força. Está feito, Ryan. Você provou a sua verdade. Saí do fórum para a luz do dia, e pela primeira vez em meses, senti o calor do sol na pele sem a sensação de que estava sendo observado por um predador. A batalha legal estava ganha, mas a guerra pessoal apenas começava a entrar numa nova fase. A notícia se espalhou rapidamente entre nosso antigo círculo de amigos. As mensagens começaram a chegar, cheias de desculpas constrangidas e apoio tardio. Foi amargo. Minha família, aliviada, estava envergonhada por ter duvidado, mas eu não tinha energia para rancor. O mais importante foi ligar para Sarah. Contei tudo, a voz ainda tremula da emoção. Ela chorou do outro lado da linha. Eu sabia, ela repetiu, eu sempre soube. Pedi desculpas por ter colocado ela no meio daquela tempestade. Reconciliamos naquela mesma noite, e foi um abraço que falou mais do que 1000 palavras, um abraço de refúgio depois de um naufrágio. Nos meses que se seguiram, tentei reconstruir. A ação criminal contra Chloe e David progrediu. Eles aceitaram um acordo de não persecução penal em troca da restituição dos meus prejuízos e do pagamento de uma pesada indenização, que praticamente os levou à falência. Chloe perdeu o emprego novo que tinha conseguido, pelo que soube através de terceiros, mudou-se para outro estado. David sumiu do mapa novamente. A indenização me permitiu pagar todas as dívidas que o processo me causou e ainda ter algum recurso para começar de novo, mas nenhum valor no mundo pagaria os meses de angústia, as noites de insônia, a desconfiança que se instalou até nos meus relacionamentos mais próximos. A Sarah e eu estamos bem, mas há uma cicatriz. A confiança, uma vez danificada por uma mentira daquelas proporções, nunca volta a ser 100% lisa. Eu fico hipervigilante com documentos, com burocracias. Às vezes, ainda tenho pesadelos em que recebo uma nova intimação. O sistema funcionou, mas só depois de me torturar quase até o limite. A injustiça não foi apenas o que Chloe tentou fazer, foi a facilidade com que o sistema acreditou inicialmente nela, foi o fardo da prova que caiu sobre mim, o inocente. Hoje, olho para trás e ainda sinto um calafrio. Uma pessoa com um pouco de conhecimento, muito ódio e um primo conivente conseguiu quase arruinar uma vida. A reviravolta veio não por um milagre, mas por um detalhe num formulário, por um primo que não aguentou a pressão, e por uma justiça que, embora lenta, acabou por enxergar a verdade. Aprendi que a verdade, por mais óbvia que seja para quem a vive, é frágil. Precisa ser defendida com unhas, dentes, bons advogados e uma força de vontade que eu nem sabia que possuía. E aprendi, da pior maneira possível, que o lado sombrio de alguém que você já amou pode ser mais profundo e mais perigoso do que qualquer coisa que você consiga imaginar. Se essa história intensa e cheia de reviravoltas te prendeu do começo ao fim, você não pode perder as próximas confissões. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder mais casos como esse.